boa noite. Estou aqui para mais uma live e o tema da nossa live hoje é: se ninguém me apoiar, o que eu faço, né? O que fazer quando ninguém nos apoia? Esse é o tema da nossa live. Estou esperando o Instagram chamar as nossas queridas alunas. Boa noite, Miss. E hoje nós vamos dizer, né, falar, ensinar a você como é que faz, né? O que você pode fazer se caso você não tiver apoio de ninguém aí na sua jornada, né? O que fazer quando ninguém apoia você? Um dos principais sentimentos, né, que temos quando ninguém nos apoia é a de solidão, né? O sentimento de estar sozinho. A gente se sente abandonado, né? A gente sente como se as pessoas que dizem que nos ama, né? As pessoas que falam que ama a gente, são pessoas que não estão nos apoiando, né? Que não estão aí para nos dar aquele abraço naquele momento correto, né? Naquele momento que a gente precisa, ou de repente, né? A gente está numa situação que a gente precisa de um apoio, né? Vamos dizer assim, moral, né? Quando eu falo apoio moral é aquela conversa, aquele apoio em que a pessoa precisa ali, de repente, de uma mão, né? Para ajudar, né? A jornada mesmo, a situação que está passando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meninas? Qual que é o sentimento que dá, né? Quando a pessoa ela começa ali a precisar, né, de repente, desse apoio e ela não encontra. O principal sentimento é o da solidão, né? A gente se sente sozinho nesse momento, né? De que é como se a gente estivesse indefeso. Eu estava tentando achar essa palavra, né? Vulnerável, né? O sentimento é de vulnerabilidade. Só que muitas das vezes essa falta de apoio pode nos paralisar, pode fazer com que a gente, né, trave a nossa vida, né, a nossa jornada, a nossa caminhada. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando ninguém te apoia, né? O que fazer quando não tem apoio? Eu trouxe aqui um roteiro, né? Inclusive eu quero falar hoje com você também um pouco sobre óleos essenciais para esse tipo de sentimento. Quero também te dar um direcionamento espiritual sobre isso. Então a live hoje promete, né? Eu prometo, como boa professora, não sair do script, né? Que toda vez eu saio um pouco do script, acabo falando aí coisas além do que está aqui, mas eu vou hoje, porque eu trouxe uma aula bem legal para você, eu vou me ater bastante aqui no que eu trouxe. E eu queria primeiro compartilhar com você uma experiência que eu tive com relação a isso, né? Logo assim que eu terminei a minha primeira graduação, eu me vi nessa situação, né, em que eu precisava ali de ajuda, né, uma ajuda, de repente, da pessoa te dar um direcionamento e não encontrar. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo duas situações, né? Eu analiso dessa forma. A primeira, as pessoas que estavam à minha volta, elas não tinham como me ajudar. Em que sentido? Elas não tinham o apoio que eu precisava, porque tem duas coisas aí. Tem aquele apoio que você quer, né, que você precisa, e tem o apoio que as pessoas podem te dar devido às limitações dela. E quando eu falo limitações, não é só limitações emocional, não são só limitações emocionais, mas também é um tipo de limitação no âmbito cognitivo mesmo. A pessoa ela não consegue entregar para você aquele apoio, né, direcionamento que você está precisando, né? E quando eu terminei a minha primeira graduação, me vi assim, né? Eu precisava de um emprego, precisava ali de alguma coisa que me desse aquele gás, né? Que eu terminei a faculdade. E aí a primeira pessoa que veio conversar comigo foi uma pessoa assim muito íntima, né? E essa pessoa disse assim para mim: mas você escolheu justo esse curso, né? Você escolheu justo isso, né? Isso não dá em nada, né? Isso não dá em nada. E mais engraçado, gente, mais interessante, que naquele momento eu era muito jovem, né? Então eu não tinha muita maturidade emocional para lidar, gerir aquilo ali. Mas de qualquer forma, eu pensei assim: se eu cheguei até aqui, eu preciso prosseguir, né? Não tem como eu parar aqui ou mudar de rumo,
Já que eu cheguei até aqui, já estudei tanto, já fiz tanta coisa, e prossegui, continuei. E deu certo, né? Ou seja, ainda bem que eu não dei ouvido a essa pessoa. Mas e quando esse comentários desse tipo, né, paralisa a gente? Né? O que a gente faz, né, quando aquela pessoa que de repente a gente ama e até nos ama também, né, que quer o nosso bem, mas ela não tem a capacidade de nos dar o apoio que a gente precisa, né, naquele momento, o que fazer? Gente, é um tanto quanto clichê isso que a gente ouve por aí, mas isso é uma verdade. Tem hora que a gente precisa aprender a caminhar sozinha. Mas eu quero, eu dei aqui para você uma introdução do que vai ser a nossa aula, né? Eu quero voltar no início, no sentimento, né? O porquê que a pessoa precisa. Eu costumo falar assim, para que você tenha respostas, né, inteligentes, você precisa fazer pergunta inteligente. Por que a gente precisa desse apoio? Né? Porque é muito confortável para nós, muitas das vezes, olhar para o outro, né? O outro não está nos apoiando, né? A nossa família não está nos apoiando, o nosso amigo não nos apoia, né? Os nossos amigos não nos apoiam. Mas quando a gente para, às vezes, de olhar para o outro e olha para a gente, eu acho que a gente começa a ter respostas mais assertivas, né? Se a gente se pergunta por que a gente precisa disso, né? Por que eu preciso aí, ou você que está me ouvindo pode estar passando por uma situação dessa, por que você precisa de que alguém te apoie para você continuar a sua jornada? Existem casos de pessoas que até para tomar uma decisão, ela precisa de opinião do outro, ela tem que ligar para alguém, para um amigo, para um parente próximo, para perguntar à pessoa, e aí, o que você acha? O que eu devo fazer? Né? O que eu devo fazer? Essa pergunta, né? O que eu devo fazer? Então, assim, por que a gente precisa disso? Por que essas pessoas precisam disso? Né? De ouvir aí alguém dizendo a ela o que fazer. Né? O que no fundo tem aí? Porque se a gente começa a olhar para dentro de nós, né? Se a gente começa a olhar para dentro da gente e se fazer essas perguntas, a gente descobre mais coisas do que se perguntasse para alguém o que a gente deveria fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, qual que é a necessidade, né, que eu tenho de que o outro diga para mim o que fazer, né? Eu listei aqui, né, algumas opções, ou pelo menos alguns sentimentos, né, que passam aí por essa pessoa que precisa dessas validações. O primeiro é a insegurança, né? A insegurança de tomar uma decisão. A insegurança, e por que é inseguro? Né? Para viver a própria vida, para tomar as próprias decisões e para prosseguir na vida que tem. Né? Por que dá essa insegurança na pessoa? Medo de errar? Né? Medo de decepcionar alguém, né? Vergonha de repente, agir de forma que seja reprovável à vista do outro, né? E aí a gente vai começando a fazer conjecturas. Por que eu preciso, né, dessa aprovação? Por que eu preciso de que a outra pessoa me apoie? Eu também conheço pessoas, né, conheço mentoradas, alunas, né, pessoas próximas, que quando não tem esse apoio, né, e agora a gente pode falar de um apoio aí no âmbito profissional, a pessoa tem um projeto, tem uma ideia, mas a pessoa não consegue colocar em prática porque não teve uma pessoa que apoiasse, né, uma pessoa que dissesse, eu vou com você, eu te ajudo, eu pego na sua mão, né, ou simplesmente, vamos que eu caminho com você. Quer dizer, por que a gente precisa disso? Eu sei, gente, que tudo que a gente faz sozinho é mais difícil, né? Muitas das vezes, imagina, sentar num restaurante para comer sozinha, né? É difícil isso. Eu sei que tem gente que faz isso, mas isso é difícil. Mas o que faz com que a gente tenha essa necessidade, né, de estar ali acompanhado? Existem várias questões aí por trás, mas eu quero falar de uma em específico, de uma ferida emocional que faz isso com a gente, né, que faz isso aí com as pessoas, que pode estar fazendo isso com você, né? É a chamada ferida do abandono. A ferida do abandono, ela é assim, ela aconteceu na infância, né, de 1 a 3 anos. E
de fato, existem pessoas que foram abandonadas, né, pelo pai ou pela mãe. E a ferida do abandono ela é causada pelo genitor do sexo oposto. Como assim? Se for uma mulher, quem causou essa ferida nela foi o pai. E se é um homem, quem causou essa ferida nele foi a mãe, né? Então aí, como que se dá essa ferida emocional? De fato, existem pessoas que foram abandonadas, né? Ou o pai saiu de casa, ou a mãe, né, que teve de ir para outro país e deixou os filhos ali, né? Ou o filho com a mãe dela, com a avó, né? Existem pessoas que abandonam, né, seus filhos mesmo. Enfim, não estou julgando o porquê que eles fizeram isso, né? Porque aqui, gente, presta atenção no que eu vou falar para você, presta atenção. Não cabe a nós julgar. Por quê? O julgamento não vai nos ajudar. A gente olha para o passado com a intenção, a gente olha com a intenção de, deixa eu ajeitar aqui, só um pouquinho. A gente olha com a intenção de descobrir o que causou e aí trazer à luz essa lembrança e trabalhar e ressignificar essa lembrança. Não de julgar o outro, não de arrumar culpados. Por que eu estou falando isso? Porque existem situações em que a criança se sentiu abandonada porque o pai e a mãe trabalhavam muito. E aí teve de deixar por muito tempo com um cuidador. Ou pode ser com a avó, ou na creche, ou com a babá, enfim, né? Não tá bom o som? Não tá bom? O som não tá legal? O que será que houve, gente? Vai me dizendo aí, pessoal, se o som tá legal, tá? Então, essa criança ela pode ter se sentido abandonada, né? Sabe em que situação também uma criança ela pode se sentir abandonada? Quando a mãe, né, vamos supor, ela teve um bebê, né? E esse bebê estava ali entre 1 ou 3 anos e ela tem logo em seguida outro bebê. Também essa criança pode se sentir abandonada. Ou porque a mãe já não dispensa mais tanta atenção, né? Ou porque é, ou porque a mãe não dispensa mais da mesma atenção. Suzana, tenta sair e voltar, pode ser isso. Ou porque a mãe teve de ficar no hospital, gente, né, para ganhar o bebê. E aí essa criança se sentiu abandonada. Sabe qual outra situação que também a criança pode se sentir abandonada? Imagina que essa criança de 1 a 3 anos, né, fez uma birra, né, fez uma malcriação. E aí o pai ou a mãe brigou com essa criança, né, disciplinou essa criança. Logo em seguida, olha só como é fácil ter uma ferida do abandono. Olha como é fácil. Logo em seguida, o pai ou a mãe, né, o responsável por ter, né, disciplinado, teve de sair para trabalhar. Sabe como é que a criança associa isso? Fiz algo errado, por isso fui abandonada, né? Por isso fui abandonado se for um menino. Então, olha como é fácil sentir, né, ter essa ferida do abandono. A ferida do abandono, ela está muito mais relacionada ao que você sentiu do que ao que de fato aconteceu. Será que você consegue entender isso? O que você sentiu diante do fato é o que é importante, não o fato em si. Porque eu relatei aqui para vocês, para você, várias situações corriqueiras, né? Que a gente que é mãe, eu sou mãe e eu trabalho, então eu tenho que deixar minha filha, eu já tive de deixar minha filha. Então, assim, o que ela sentiu naquele momento? Né? De repente, só vamos descobrir isso quando ela se tornar adulta. O que eu quero mostrar para você aqui com essa conversa é de que a gente olha para trás para tentar entender, não para julgar, né? Não para julgar. Então, eu fiz eu montei todo esse cenário para você, para te mostrar que o julgamento não vai nos ajudar, vai gastar nossa energia e não vai nos ajudar a curar essa ferida, porque o que nós queremos é a cura dessa ferida. E aí, essa criança que se sentiu abandonada nesse momento, ela vai se desenvolver e se tornar um adulto que vai olhar tudo à sua volta, vai olhar suas relações, vai olhar si próprio com esse olhar do abandono. Essa criança,
ele é um adulto que aprendeu a se abandonar. Olha isso, gente, aprendeu a se abandonar. Então é um adulto que larga seus projetos pela metade, compra o curso e só assiste a primeira aula, a matricula na academia de ginástica, né? Para fazer alguma atividade física, e aí vai pouco tempo e abandona, né? É uma pessoa que precisa sempre, né, de apoio de alguém para fazer qualquer coisa. Não faz nada sozinho. É uma pessoa extremamente dramática. O que é ser dramático? Tudo que acontece com ele pode ser pequeno com essa pessoa, né? Com ela, no caso, com essa pessoa. Tudo que acontece com ela, ela tende a colocar muita emoção, né? Ela às vezes vai contar pra gente um evento que a nossa vista nem é para tanto, mas ela fala, né, empregando tanta emoção naquilo, como se fosse algo muito desastroso mesmo, uma catástrofe. E na verdade, ela está potencializando, ela potencializa tudo que acontece com ela. Então tem tendência a fazer isso, né? Essa pessoa que precisa de estar o tempo inteiro, né, pedindo opinião sobre o que vai fazer. Na verdade, pede a opinião não para seguir, né, não para seguir a opinião da pessoa, mas para que essa outra pessoa, para quem ela pediu a opinião, valide o que ela já quer fazer. Então, assim, essa ferida do abandono, essa pessoa que precisa muito de apoio, né, para colocar seus projetos em prática, para viver sua vida como um todo, né, para tomar suas decisões, não é só nesse quesito, né, que ela precisa de que tenha sempre validação. Ela precisa também em outras áreas da vida. E só olhando aqui para ver se eu estou cumprindo com o meu script. Então, essa pessoa que quando ela tem essa ferida do abandono, ela juntamente, né, com essa ferida, ela desenvolve o que a gente chama de máscara ou uma armadura. E para que serve isso? Serve para protegê-la de não sentir mais essa dor, né? Então ela está sempre precisando, olha agora como isso é forte, ela sempre precisa de alguém para apoiá-la, porque ela mesma não está se apoiando. E por que ela não está se apoiando? Porque ela aprendeu a se abandonar. Então a pessoa que precisa de o tempo inteiro apoio do outro, esse outro pode ser o marido. E outra coisa, essa pessoa ela é assim, né? É uma pessoa assim. A gente ajuda o tempo todo, mas uma vez que você falhar, ela vai se sentir abandonada por você. Ajuda o tempo inteiro, né? Então você tem ali de repente, e gente, nós somos seres humanos, né? Então, de repente, né, o seu marido ou a sua esposa tá te ajudando sempre, mas um dia ela falha. Por quê? Porque é gente, porque é pessoa, porque é ser humano, porque falha. E aí nesse dia você acredita, não gosta mais de mim, não gosta tanto assim. Ah, mas me abandonou. Ah, mas eu tô me sentindo sozinha, tá me deixando sozinho. Essa palavra sozinho é uma palavra sozinha, é uma palavra muito corriqueira no vocabulário de uma pessoa que tem ferida do abandono. E o que essa pessoa faz? Ela sempre vai acreditar que precisa, para colocar qualquer projeto da sua vida em prática, precisa do apoio de alguém. Gente, isso é inconsciente. A pessoa ela não sabe que ela está fazendo isso. Isso é tão inconsciente que é uma verdade. Se ela não tiver um apoio de alguém, se ela não conseguir alguém para apoiá-la, ela realmente não vai fazer o que tem que ser feito. Se ela não conseguir alguém que a ajude, e olha só, se essa pessoa não consegue alguém que faça uma companhia a ela quer muito ir almoçar no restaurante. Se ela não consegue alguém que a acompanhe nesse restaurante, ela não vai no restaurante. Então isso é inconsciente e ela acredita que isso é o jeito certo, ela acredita que isso é um jeito normal, vamos dizer assim, é um jeito que todo mundo vive, que todo mundo faz, que não tem problema nenhum nisso. Ela não vê porque é inconsciente. Então, é uma pessoa que ela não consegue realmente fazer nada sozinha. E o grau dessa ferida, né,
ela é vista conforme quanto mais a pessoa precisa de alguém, quanto mais ela é dependente, mais essa ferida é latente, mais é aberta, né? Inclusive essa máscara que eu tô falando para vocês, ou essa armadura que a pessoa, né, desenvolve, é chamada de máscara do dependente. Isso cria dependência emocional, mas aí é outra história, a gente não consegue se aprofundar numa live sobre a dependência emocional, né? Porque tem vários fatores aí também. Mas então, essa armadura, né, vamos dizer assim, que protege a pessoa dela não sentir mais o abandono, protege também de viver, protege também de dar o próximo passo, protege também de repente dar aquele start necessário para prosseguir, né? E aí eu queria falar com vocês sobre um óleo essencial, né, que eu e a Jaqueline, porque a gente trabalha aqui juntas, né, nós somos uma dupla, eu, Patrícia Monteiro, e a Jaqueline Eulálio. Nós trabalhamos aqui, né, damos mentorias individuais, mentorias em grupo, e as nossas mentoradas que apresentam essa ferida do abandono, a gente tem usado muito óleo essencial de capim-limão ou de eucalipto, né? Vocês sabem o que é um óleo essencial? Tá até aqui em cima, né? Tá vendo? São esses vidrinhos aqui. Esse vidrinho contém um óleo mesmo, um óleo volátil, né? É um óleo de planta. Então, de eucalipto, ele vem do eucalipto, né? Do capim-limão vem do capim-limão. E esses óleos essenciais, ele tem efeito terapêutico. O que é efeito terapêutico? Ele tem capacidade de entrar no nosso organismo e trabalhar no nosso sistema límbico. Não só no nosso sistema límbico, não só no nosso cérebro, mas no nosso corpo inteiro, né? E ali no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, ele é capaz de evocar certas lembranças, certas memórias que estão lá escondidinho, que a gente acha que não está fazendo efeito nenhum na nossa vida, que não está causando problema nenhum na nossa vida, mas que na verdade está, né? A gente teve uma experiência com uma das nossas mentoradas que ela tinha uma lembrança recorrente na vida dela, mas que ela dizia para nós, mas eu não sinto raiva, eu não sinto raiva. Eu falei, aí a gente falou para ela, mas a questão não é você não sentir raiva, é o que você sentiu naquele momento que você passou isso, que você escutou isso, o que você sentiu naquele momento. É esse sentimento, é desse sentimento que você se protege até hoje. Então, essa proteção que a ferida do abandono traz, né, que é essa armadura, ela protege, é como se fosse, gente, um machucado na pele. E que você, sem tratar, você tampa esse machucado sem tratar. O que vai acontecer? Você vai proteger, não vai mais ter poeira, você não vai ter nada que bata nesse machucado, né, e fira mais. Não vai ter, porque vai estar protegido com uma gaze, né, com uma atadura, mas você não tratou. E aquilo ali, ao mesmo tempo que está protegendo, está impedindo de ser curado. É a mesma coisa com a ferida emocional. É a mesma coisa. Então, se você não traz para fora, né, não traz à luz, a Bíblia até fala isso, né, de trazer à luz para que seja, né, trabalhado, se você não traz isso para fora, é muito difícil de você encontrar a raiz disso que de repente está movendo a sua vida e você nem sabe, né? Você nem sabe que está sendo movido por uma ferida emocional. E toda vez que você se deixa levar, né, por essa atitude do dependente, toda vez que você se deixa levar por essa atitude do dependente, não é você quem está falando, é a sua dor. Aí a gente lembra daquela frase, né, que já virou clichê: você não é a sua dor, né? Você não é o que fizeram com você. Por causa disso. Porque o que acontece com a pessoa ferida? Ela age, ela vê a vida, ela reage conforme a ferida que ela tem, né? O intuito dela é a proteção. Gente, isso é tudo no nível do inconsciente. A pessoa não faz isso, não vou fazer isso não, porque eu estou me protegendo do abandono. Isso não é consciente. É aí que mora o perigo, né? E eu costumo dizer, fazer a analogia
quando está alguma coisa que nos move aqui, né, que nos move nesse plano, alguma coisa que move a nossa vida e que está no nosso inconsciente, eu faço uma analogia de que isso está na escuridão, né? Isso está no nível, né, das trevas, isso está na escuridão, a gente não tem acesso, é necessário jogar luz ali para que seja trabalhado. E esses óleos essenciais, tanto de eucalipto quanto de capim-limão, foi um dos óleos que nós selecionamos para que evocasse essas memórias, né? E a gente conseguisse, juntamente, né, com orientação espiritual, com os desbloqueios emocionais, ressignificar isso que essa pessoa passou e dar a ela, uma nova forma de agir. Por quê? É através da mudança de comportamento que você para de alimentar a ferida. Sabia? É através da mudança de comportamento que você para de alimentar a ferida. A primeira vez não é fácil mesmo, né? Quando você pensa em pedir, de repente, a opinião de alguém para algo que você quer fazer, e aí você, de primeira vez, decidir não pedir, né? Decidir não fazer isso. Não é fácil, mas realmente, quando a gente vai tratar qualquer ferida emocional, não é algo fácil, não é algo prazeroso, né? Realmente é doloroso. Qualquer ferida emocional que a gente for tratar é realmente algo doloroso. E aí, eu quero ler com vocês, quero falar com vocês sobre um texto, né, que tá, e aí eu acho que vai dar uma boa clareada para vocês agora, né? Esse texto ele tá em João, né? Eu sempre trago pra gente aqui fazer as análises, né? Eu sempre trago aqui como fundamentação, né, um respaldo bíblico, né, para o que a gente está fazendo também, porque eu acredito, né, eu e a Jaqueline, nós acreditamos que nós não somos só esse ser que a gente está vendo, né, só a carne, nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Então, o nosso espírito e a nossa alma também compõem esse corpo que você está vendo. E esse corpo, ele é passageiro, né? Esse tempo aqui na Terra é passageiro. E quando a gente traz essa palavra que é eterna, né? E tanto quanto o nosso espírito também é eterno, é uma cura de dentro para fora. Gente, as feridas emocionais, elas costumam transparecer no rosto da pessoa e no físico da pessoa. Eu já tive, né, a minha última classe de mentoradas, deixa eu beber uma água. A minha última classe de mentoradas, a gente foi tirando fotos, né, do início da primeira aula para a última aula, porque a gente foi vendo, né, realmente que o rosto ia modificando, o rosto da pessoa vai modificando, né? Você vai vendo o rosto da pessoa modificar. Eu costumo dizer que todos têm uma luz, todos vieram para brilhar, todos nós, né, viemos para brilhar. E que o que faz essa nossa luz se apagar é justamente essa quantidade, né, de carga que a gente carrega e às vezes nem se dá conta, né? Às vezes é isso. Então, essa história que eu quero falar para vocês é uma história, tá? Tá lá em João, capítulo 5. Fala da cura, né, de um cego no tanque de Betesda. Eu vou ler só alguns versículos para a gente não se alongar, tá? Tá assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Então, Jesus foi para Jerusalém. O intuito dele, o objetivo dele era ir para uma festa, né? Há em Jerusalém, perto das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Então era um tanque que ficava muita gente ali doente, né? Pessoas cegas, pessoas paralíticas, né? Pessoas que era manco, né? Como diz aqui na Bíblia, são aquelas pessoas que têm a deficiência em uma perna, né? O que essas pessoas estavam ali? Esperando aquelas águas do tanque se movimentar. Porque diz aqui na Bíblia que um anjo
movimentava as águas, e toda vez que o anjo movimentava essas águas, quem entrasse nesse tanque era curado do seu mal, né? E aí, a Bíblia fala isso, que de vez em quando descia o anjo lá. Aí no versículo 5 vai dizer assim: um dos que estavam ali era paralítico. Uma pessoa que estava ali era paralítica. Eu fui procurar qual que era, né? Porque eu sou pesquisadora, né? Nasci pesquisadora. Eu fui procurar qual que é a psicossomática da paralisia nas pernas. Depois eu falo para vocês que isso também é chocante. Fazia 38 anos, gente, que ele estava paralítico. 38 anos que ele estava paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Para pensar, né? Jesus deu de cara com um paralítico e pergunta para ele assim: você quer ser curado? Gente, que óbvio, né? Eu não sei, eu acho óbvio, não sei você, eu acho óbvio, né? Óbvio. Por que Jesus perguntaria para alguém: você quer ser curado? Quem que não quer? Sabe o que isso diz para mim e para você? Que tem gente que não quer. Que tem gente que quer continuar com as suas feridas aí. Tem gente que quer continuar exatamente do jeito que está. Sabe qual é a psicossomática da paralisia? Eu vou falar para você logo. Sabe qual que é a psicossomática? A paralisia, isso eu tô falando assim, gente, não quem nasceu com paralisia ou quem teve acidente, não. Mas aquelas pessoas que ao longo da vida sentem muitas dores nas pernas, e aí essas dores são aquelas dores paralisantes. Eu tô falando desse tipo de paralisia, né? É lógico que esse paralítico do tanque de Betesda não era esse caso, o homem realmente não podia andar. Mas aí eu tô falando desse tipo de paralisia. A paralisia da psicossomática, na psicossomática fala assim, que as nossas pernas, elas são responsáveis por nos levar para um caminho que nós decidimos. Nós damos a nossas pernas, né, um comando de nos levar para um lugar. E aí, quando você não quer realmente ir, ou seja, quando você realmente não quer dar o próximo passo, né? Por medo, insegurança, porque quer continuar no passado, quer continuar agarrada aí nas suas bagagens, precisa largar alguma coisa para poder prosseguir, não larga, enfim, né? Eu conheço muita gente que fala que tem dores nas pernas, né? E aí atribui a má circulação. Isso não elimina o fato de ser uma má circulação, né? Porque o corpo da gente, ele não mente. Ele vai trazer mesmo, né, algumas patologias, algumas doenças de origem emocional, né? Mas eu achei muito curioso isso, né? E aí vamos continuar a história. E aí Jesus pergunta para ele isso, olha isso, gente. Você quer ser curado? Né? Você quer ser curado? Ele não olhou para o paralítico com pena. Ele não olhou. Ele perguntou seco, né? Direto. Você quer ser curado? Aí olha só que interessante. Disse o paralítico. Presta atenção na pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Agora olha a resposta. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Tenho ninguém, Senhor, que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar lá. Foi isso que Jesus perguntou para ele? O que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? E qual foi a resposta que ele deu? Não tenho ninguém que me ajude. Ele estava paralítico há 38 anos por falta de apoio. Por falta de apoio, há 38 anos ele não saía do lugar. Gente, eu acho isso forte demais. Quando eu li essa história, eu falei, essa história tem tudo a ver com as pessoas, com o nosso momento da vida em que a gente fica paralisada porque a gente pensa assim, não tem ninguém me ajudando. Ah, se ninguém me ajudar, eu não consigo. Ah, eu não vou dar conta se ninguém... E realmente, o nosso sentimento é de que a gente não vai conseguir. É de que a gente não vai dar conta. 38 anos ali. Gente, 38 anos naquele estado, esperando alguém para ajudar. A pessoa estava esperando alguém para ajudar, porque é isso que ele responde. Jesus perguntou, você quer ser curado?
E aí eu acho mais legal o que Jesus fala para ele. Olha o que Jesus fala para ele. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Gente, eu acho que já tem gente entendendo, né? Jesus falou para ele: pega a sua maca e ande. Olha isso. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Gente, Jesus ajudou o homem a jogar o homem lá dentro do tanque? Ele pegou o homem, carregou o homem, jogou o homem dentro da água? Ele olhou para o homem e falou assim: coitado de você, meu filho. Poxa, ninguém te ama, ninguém gosta de você, né? Ninguém te ajuda, ninguém te apoia. Vou te apoiar. Ele falou isso. Jesus falou para ele assim: meu filho, levanta. Quer ser curado? Levanta. Gente, eu fico até arrepiada. Quer ser curado? Levanta. Quer dar jeito na tua vida? Levanta. Para de esperar apoio dos outros. Gente, olha só, eu falo isso com muita tranquilidade, porque como eu li, né, na Bíblia a palavra de Deus, quem está dizendo isso não sou eu, né? Então eu falo isso com muita tranquilidade. Levanta e anda. Ele podia ter pego o homem, né, pelos braços e colocado o homem dentro do tanque, né, enquanto a água estivesse sendo agitada pelo anjo. Ele só deu uma palavra. Aí eu pergunto a você, olha só o que eu vou te perguntar. O que Jesus fez ali? Jesus soltou raio no homem, Jesus fez vibração de ar, Jesus fez imposição de mão, Jesus, que mais jogou água no homem. O que ele fez com o homem? A única coisa que ele fez foi dar uma palavra, só isso. Levanta e anda. Jesus não tocou na pessoa, ele não pegou a pessoa pela mão e colocou lá dentro. Ou seja, sabe o que isso está mostrando para mim e para você? Que muita coisa na nossa vida depende de nós, da gente levantar e andar. Muita coisa na nossa vida depende de uma atitude nossa. É isso que o próprio Deus está falando para a gente hoje. Muita coisa na nossa vida está paralisado porque a gente está se julgando incapaz, está lambendo ferida, né? Tá se deixando levar por uma ferida emocional e não tá pegando a nossa vida de frente e tomando uma atitude. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Meu Deus, se eu visse alguém assim, lógico, né? Mas por que para Jesus a pessoa precisa ter consciência de que ela tem que ser curada? A pessoa precisa chegar à consciência de que ela precisa da cura. Por que isso? Porque a gente precisa o tempo inteiro ter esses questionamentos com a gente. Mas o que eu quero? O que eu quero realmente? O que eu quero com esse apoio? O que eu quero que essa pessoa faça por mim? Quando você precisar desse apoio e esse apoio não vier, se pergunta isso: o que eu quero com esse apoio? O que eu quero que essa pessoa faça por mim? São perguntas que de repente vai fazer você chegar ao fundo de você mesmo e você vai compreender que o que você precisa é somente de você mesma, de uma atitude, de uma decisão. Jesus não fez nada, só deu uma palavra. Ah, Patrícia, mas Jesus tinha poder, mas você não viu ele fazer nada. A Bíblia não fala que ele fez nada. Ele só falou para o homem levantar e andar. Quem tomou a atitude de levantar e andar foi o homem. Jesus não pegou o homem, não pegou ele pela mão e levantou ele. Quantas vezes a gente paralisa a nossa vida? A gente deixa de fazer alguma coisa porque o outro vai pensar, porque o outro vai criticar, porque ninguém apoia, pensando sempre no outro, pensando sempre no que o outro está pensando a nosso respeito. E se você olhar fundo dentro de você, na verdade, você ou está insegura ou está com vergonha de errar. É só isso. Ou está insegura, e se está insegura com o quê? Com errar também? Com passar vergonha? Está insegura com o quê? Com perder? De repente é perder alguma coisa? Mas aí o medo de perder não está fazendo você perder tempo parada? Então são questionamentos que a gente começa a fazer para a gente mesmo, que o próprio Jesus fez para aquele homem. Você quer ser curado? Quer dizer, você quer que a sua vida
né, avance, você quer prosseguir na sua vida, o que você realmente quer? O que você realmente quer? É isso que Jesus pergunta para você hoje. O que você realmente quer? Gente, quando a gente não sabe o que a gente quer, nem fazer uma oração a gente não consegue. Vai pedir o quê? Né? Vai pedir como? A gente não sabe exatamente o que a gente quer. Né? Então, se hoje você pudesse ter a oportunidade de estar com Jesus na tua frente, o que você pediria a Ele? Pensou nisso já? O que você pediria a Ele? Você já tem isso na ponta da sua língua? Você já sabe? Ou você pensa um pouco? Vou pedir o quê, né? Ou você pensa um pouco? Então, é esse questionamento que eu queria trazer para você hoje nessa live. Porque muitas das vezes você pode estar aí com a sua vida travada, paralisada, porque ninguém te apoia. Porque, gente, é horrível isso. É terrível. Porque a nossa família, os nossos amigos, as pessoas a quem nós amamos, são os primeiros que a gente espera, né? Que nos dê a acolhida, que nos dê o apoio. São muitas das vezes os primeiros, né? Que mete o pé, né? Sai fora, né? Quando a gente está ali no sufoco ou quando a gente está precisando ali de alguma coisa. São os primeiros que de repente viram as costas. São os primeiros. Mas sabe como eu olho isso hoje? Como uma oportunidade. Quando isso acontece comigo, eu olho como uma oportunidade. Sabe de quê? De eu me superar. De eu provar para mim mesma de que eu sou capaz. De eu provar para mim mesma que eu posso vencer aquilo. De provar para mim mesma que eu posso prosseguir, mesmo que sozinha. Só que, se a gente tem fé, a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente sabe que Jesus prometeu que estaria conosco até o fim, né? Até o fim dos tempos. Então a gente sabe que não está sozinho. Então, se a gente tem fé, a gente age mesmo que ninguém apoie. Se a gente tem fé, a gente age mesmo que ninguém queira estar do nosso lado, vivendo o nosso sonho. Eu conheci uma pessoa que falava assim: a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo outro, com relação aos projetos dela, né? Mas o que ela não estava entendendo é que não existe a gente, o projeto é dela, o sonho é dela. Quem tem que fazer é ela mesma. Então, gente, o que eu quero que você entenda hoje? O que eu quero que você hoje saia dessa live consciente? A atitude vem só de você mesma. Você tem que se dar o apoio que você está esperando do outro. Se dê o apoio que você está esperando do outro. Porque se Jesus hoje estivesse na sua frente, o que ele ia te perguntar era isso: o que você quer? O que você quer? Com certeza, se você dissesse: Jesus, eu quero que minha vida destrave, ele ia falar para você a mesma coisa que ele falou para o paralítico: levanta, pega a tua maca e anda. Sabe o que é maca? É a história da pessoa. Pega a sua história, pega a sua bagagem, pega o que você tem e anda. Prossegue. Vai, continua. Continua. Hoje, eu quero que você tenha isso na sua mente e no seu coração. Não espere o apoio. Coloque-se a caminho. O apoio vai vir, eu tenho certeza, vai vir. De onde você menos espera, o apoio vai vir. Mas coloque-se a caminho. Não fique esperando força dos outros. Seja você essa pessoa que vai se encorajar, vai encorajar a si mesma, que vai apoiar a você mesma. Seja você isso que você espera do outro para você. Quantas vezes, né, a gente apoia outra pessoa, a gente diz: continua, prossegue, não desiste, mas para a gente mesma a gente não fala, né? Quantas vezes a gente não fala para a gente mesmo? Então seja você essa pessoa que se apoie. Apoie seus sonhos, acredite no seu sonho. Acredita nisso que você vai fazer. Deus é capaz de multiplicar as suas habilidades. Mas para isso você precisa se colocar a caminho. Não dá para ficar: eu não consigo, eu não entendo, eu não sei isso. Não, eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou fazer.
Muda o discurso, entende? Porque toda vez que você se coloca no lugar de vítima, toda vez que você se coloca no lugar do dependente, não é você falando, é a sua dor. É a sua dor. Não esqueça disso. Toda vez que você se sentir sozinha, se sentir menor, se sentir incapaz, não é você que está falando, é a sua dor. E aí só você mesma pode descobrir onde foi, né, que você se machucou aí, você se feriu e você se perdeu de você mesma. Só você pode saber. Mas tenha isso em mente, que é a sua dor que está te paralisando. É a sua dor. E quando você foi feita, quando você foi criada, né, lá na fundação do mundo, lá nos planos do Senhor, Deus te deu o domínio. Tanto deu o domínio que Jesus falou isso para o paralítico. Gente, e fala sério, né? A gente nem tem deficiência. Eu acho que eu não estou falando com pessoas... E ainda que fosse, eu vejo tantos deficientes se superando. Eu tenho uma deficiência no pé. Quantas pessoas, é lógico que a minha é pequena, mas quantas pessoas se superam? O meu problema da minha deficiência foi aprender a dirigir. Aprendi, olha que agora eu até esqueço disso, aprendi, dirijo, né? Mas quantas pessoas se superam realmente com deficiências difíceis? Então, e eu sei que hoje, quem está aqui me assistindo não tem, né? Não tem, e pode ser esse apoio que você está precisando para você mesma. Não desiste, não desanima. Eu sei que às vezes cansa. Sabe por que que desanima? Eu já fiz uma live falando disso. Depois vocês procuram lá no YouTube. Sabe por que que desanima? Porque a gente fica cansada de tentar e tentar. Tenta de novo, tenta novamente. E o resultado que você espera, que eu espero, não chega. Vem o resultado, mas é um resultado pequeno. Eu estou apresentando ansiedade. Suzana, a aromaterapia ajuda muito, tá? Para ansiedade. Depois, se você quiser chamar a gente no direct lá, ajuda muito. Então, seja você esse apoio que você está precisando para você mesmo. Seja você esse apoio, né? Coloque-se na sua lista. Você coloca você na sua lista? Ou agora meu horário é de fazer exercício físico, porque fazer exercício físico você faz, é a única coisa que você faz para você, né? É o meu horário de fazer. Você se coloca na sua lista, né? Então, às vezes, a gente espera do outro, que o outro nos dê coisas que a gente mesmo não se dá. A gente espera que o outro nos dê atenção que a gente não está se dando. A gente espera que o outro nos dê o apoio que a gente não está se dando. A gente espera que o outro nos dê atenção que a gente mesmo não está se dando. Então seja você essa pessoa. Não tem como você amar ninguém. E aí, isso é assunto de outra live, né? Mas não tem como você amar ninguém. Eu falo ninguém, são os filhos, o marido, se você primeiro não se amar, né? Se você, tudo que você age, tudo que você faz é sob perspectiva da sua dor, não tem como você genuinamente demonstrar o amor que eu sei que você tem aí dentro. Não tem como. Lembra que você tá com a armadura? Não tem como. Então seja você a se dar esse apoio. Lembra de Jesus falando, levanta, levanta, o que você quer? Quer isso? Então levanta, anda, bora, vai fazer. Foi isso que ele falou para o paralítico. Gente, às vezes eu falo, Jesus, o Senhor era um tanto quanto direto, né? Porque eu acho que a gente ia ficar ali, né? Lambendo a ferida dele junto com ele. Ai, poxa, moça, ninguém te ajudou, né? Ninguém colocou o senhor lá dentro, vou colocar, tá? Vou te ajudar lá. Não, levanta e anda. Levanta e anda. Eu sei que às vezes não é isso que a gente quer ouvir, né? Às vezes, né, o apoio que a gente recebe nem é o que a gente quer, mas é o que a gente realmente estava precisando e não sabe. Né? Às vezes é isso também. Pessoal, por hoje é isso. Tá? Deus abençoe a sua vida. Que hoje você saia dessa live com a consciência de que você olha para suas mãos. Deus já te deu domínio. Não, se você não dominar a sua vida, quem que vai dominar? Você está sendo dominada por quem, então? Pelos seus medos, pelas suas inseguranças? Por quem que você está sendo dominado? Pelas suas feridas emocionais? Você precisa dominar a sua vida. Isso que é ser protagonista da própria vida. É quando você olha para suas mãos e fala, não, peraí, eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso.
Eu não sei como fazer, mas eu vou descobrir como. Dessa forma decidida. É isso que hoje Deus tem para você, é essa palavra. Deus abençoe a sua noite, gente. Lembrando que essa live depois vai para o YouTube, tá? Vai ficar lá no YouTube, no nosso canal Eu Sou Aroma. Aí, se vocês quiserem assistir, aí fui estudar, paguei meu curso com Bolsa Família e ainda quero me graduar e levar minha bebê para o curso na época. Meu Deus! Olha só quanta superação, Suzana! Olha isso! Levar minha bebê para o curso na época, hoje eu atuo na área. Olha isso! Você foi um exemplo, né? Então, daqui da minha live, né? Foi o meu exemplo, né? Você, né, Suzana? Você foi aquela pessoa que Jesus falou: levanta, Suzana, levanta e anda, vai, vambora, né? Caramba! Caramba, que superação. Quando eu fazia graduação, eu fiz a primeira de letras, né, a segunda de farmácia. Quando eu fiz a de farmácia, tinha muitas mulheres. E hoje eu vejo algumas mulheres. Eu determino isso mesmo, Suzana. Nossa, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Então, hoje eu vejo muitas mulheres, Suzana, colocando como empecilho na sua vida os filhos, né? Ah, eu tô com um filho pequeno, não sei, né? Não posso, para mim é difícil, não tem ninguém que me ajude. E eu via, quando eu fazia faculdade de farmácia, eu tinha 3 amigas que levavam seus bebês. Teve uma vez que uma levou, o marido ficou na sala do lado, porque o bebê mamava no peito ainda, ficou com o bebê na sala do lado, porque caso o bebê chorasse, levava o bebê lá, né, a gente fazendo prova, e ela amamentava o bebê dela enquanto ela fazia a prova. Olha isso. Se formou comigo, conseguiu se graduar. Outra, né, colocava, não tinha com quem deixar, né, o filho, colocava o filho em cima da mesa da professora. Você acredita, gente? Ela arrumava a mesa, a professora também deixava, e botava o neném dormindo ali, a professora dando aula de química, porque a faculdade de farmácia é muita química, né? Por isso até a minha grande facilidade com os óleos essenciais, né, foi por causa da faculdade de farmácia. Então a gente tinha muita química e a professora dando aula de química e o bebê dormindo em cima da mesa. Gente, não existe vida fácil. Eu não conheço ninguém que não tenha que lutar para chegar onde quer chegar. Não conheço vida fácil, né? Vida fácil. Não conheço. Mesmo aquelas pessoas, como aquele paralítico que há 38 anos não sai do lugar, a vida também não é fácil para essas pessoas. Por quê? Porque estar no lugar de mesmice também dói. Também dói. É uma questão de escolher qual é o desconforto que você quer. O da caminhada ou o de ficar paralisado. É uma questão de escolher. Olha isso, Suzana colocava do lado da professora. E determinação. Fantástico. Muito bom ter você aqui. Muito bom você ter compartilhado essa história com a gente. Olha, eu via isso mesmo. Por um acaso você não estudava na Unig, não, né? Porque eu estudei lá, tô contando essa história de lá. Fazia caminha no cantinho. É isso, gente. É isso, não tem vida fácil. Hoje ela atua na área dela. Suzana, que história incrível. Que história incrível mesmo. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Então é isso, pessoal. Aí essa live vai para o YouTube, compartilha com as pessoas, com as mulheres, né, que precisa aí dessa força, gente. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se hoje você conhece uma mulher que a vida dela tá paralisada, que a vida dela tá estagnada, ela na verdade está presa por algumas correntes emocionais inconsciente, ela não sabe disso, né? Ela tá deixando se levar por coisas que ela não sabe, né? Porque eu lembro que eu falei lá no início, né, que isso é no nível inconsciente, a pessoa não faz isso porque quer, não consigo, não vou fazer porque eu não quero. Não é assim, né? É inconsciente. É a ferida dela falando mais alto, tá? Então é isso. Boa noite, gente. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês, que essa palavra, né, queime no coração de vocês e que o Espírito Santo de Deus vá aonde eu não consegui ir, tá bom? Um beijo grande, gente. Até segunda-feira de manhã. Meu filho na época tinha 7 anos e disse que eu ia vencer. Olha que incrível, olha como Deus usa as crianças, hein, Suzana? Falei para ele que ia faltar merenda, mas precisava estudar. Eu estudava em outra instituição.
Nossa, fantástica a tua história, hein, Suzana? Um beijo, gente. Obrigada por compartilhar, Suzana. Tchau, tchau.